Então estamos de volta com o nosso programa Saúde em Foco e hoje muito orgulhosa aqui com os nossos alunos do mestrado ainda, né? Porque a partir de semana que vem, então, os nossos egressos, mestres do programa Saúde Materna Infantil. E nós estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre o nosso mestrado em Saúde Materna Infantil. Quais são as percepções de vocês hoje na vida, em relação a essa repercussão na vida pessoal, na vida profissional, lá no trabalho de vocês? Então, nós vamos falar assim de forma muito espontânea, mas antes ainda eu queria dizer assim, que o nosso mestrado, então, ele iniciou em julho de 2015, e nós temos as duas linhas, então, de pesquisa, uma mais voltada para a gestão, para a organização da rede de atenção à saúde materna infantil e a outra mais voltada para a atenção da saúde da materna infantil. E dizer assim, que nós fomos muito felizes com essa nossa primeira turma, os nossos primeiros mestres, quase mestres agora, que realmente vão deixar grandes marcas em nosso mestrado, pela sua atuação muito proativa nos cenários de prática, pela responsabilidade, o compromisso com o nosso programa. Eu acho que é tudo o que a gente espera hoje de um mestre. Então, quem gostaria de começar? Falando um pouco dessa repercussão do mestrado. Eu agradeço muito a instituição, é uma instituição renomada, já tenho seus 60 anos na enfermagem, eu sou enfermeira, vou completar meus 18 anos de formada, sou do interior de São Paulo, fiz faculdade em Ribeirão Preto e ter a oportunidade de voltar a estudar e ser muito bem acolhida nessa instituição pelos colegas, os professores, os pares, foi maravilhoso. Isso é uma alegria, uma satisfação muito grande, estar se atualizando profissionalmente, crescendo enquanto pessoa, até envolvendo a nossa família, nossos filhos, meu marido totalmente envolvido comigo durante o transcorrer desse caminho. E estamos maravilhados mesmo, agradecemos muito por estar tendo essa oportunidade. Na minha opinião, uma questão que o mestrado fez, eu acho que toda a turma, né, que foi um desafio para todos da turma também, todos os profissionais já de algum tempo, o desafio de voltar a estudar, de escrever novamente, de ter ideias como novas tecnologias, de escrever artigos, nos resultados que a gente teve na qualificação, nos trabalhos propostos, a gente viu que todos teve um bom empenho, né, todos se esforçam para que saia o melhor trabalho possível. E na questão profissional, realmente, a gente muda um pouco o ponto de vista, né? A gente começa a ter outro olhar, né? Não só assistencial e humanizado, mas um olhar mais de proatividade, realmente, né? De fazer a mudança, de ver que a gente pode mudar nosso ambiente de trabalho. E na questão pessoal, a gente cresce muito porque são diferentes pontos de vista. Nosso mestrado ele foi bem multiprofissional, diferentes áreas, farmácia, medicina, nutrição, psicólogo. Então, cada tema, cada um tinha um ponto de vista diferente e acredito que cada um cresceu um pouquinho com essas opiniões. Então, e a gente leva isso, né, para um bom tempo da nossa vida também. Acho que aproveitando a fala da Karine, uma das coisas mais enriquecedoras do mestrado é com relação a essa multidisciplinaridade, porque cada um fica muito preso à sua área de atuação e às vezes não interage com os outros colegas da maneira mais adequada. Então, acho que nós aprendemos a conviver, trocar ideias. Foi o lado mais enriquecedor do mestrado para mim. Eu tive a oportunidade de, a partir disso, no meu ambiente de trabalho, cumprir exatamente com o objetivo do mestrado, que era proporcionar mudanças para melhor no nosso ambiente de trabalho, interagir com os colegas. Então, no ambiente de trabalho realmente fez diferença o modo como a gente vê as coisas. É uma abertura de horizontes que não se tem oportunidade de ter em outra escala, assim. Até agora, na minha vida, pelo menos foi assim. No âmbito pessoal, no início é um pouco complicado, porque exige de nós uma série de adaptações, uma série de mudanças, é uma desorganização que vem para modificar e nos organizar novamente.
Então eu fico e estou muito satisfeita com todos os resultados que venho obtendo até agora. E posso dizer com segurança que hoje em dia eu me sinto como um agente modificador no meu ambiente de trabalho. E isso entusiasma as pessoas ao nosso redor. Eu acho que me tornou uma profissional melhor. E eu penso que sempre foi esta a nossa principal, não diria preocupação, mas instigação para que esse mestrado não ficasse só no título, mas para que efetivamente tivesse a mudança na prática. E a prática começa pela gente, por cada um de nós. O momento que a gente descobrir isso, automaticamente o cenário se transforma, né? E a gente se colocar como esse agente transformador, eu acho bem interessante isso. Até como a Paulinha estava comentando antes, é uma mudança que começa interno, né? É toda uma desorganização que acontece e quando tu vê, tu está conseguindo transcender isso e está impactando na prática, e à medida que tu começa a impactar na prática e ver os resultados, é muito satisfatório. Né? Porque quando fala na questão multidisciplinar, parece algo tão fácil, mas na prática ele é complexo. Né? Tu entender o outro, tu entender que os diversos olhares, eles vão contribuir para o mesmo fim, para o mesmo objetivo. Né? Então, eu acho que um dos grandes ganhos para mim, enquanto profissional, foi mesmo essa questão multi, né? Que a gente trabalhou bastante. E também a oportunidade que a gente tem por ser um mestrado profissional é de impactar na prática, né? É de levar aquilo que tu está estudando aqui, aquilo que tu está crescendo, evoluindo profissionalmente, para a tua prática, né? E ver esses reflexos lá é muito satisfatório, com certeza. Eu diria talvez não só levar, como trazer a prática também para o cenário da discussão, né? Eu acho que esse é um outro aspecto importante que o mestrado profissional proporciona. Né? Verdade, essa articulação entre a prática, né, e a nossa teoria. Isso já vem sendo trabalhado, né, há algum tempo desde a graduação, né, que já teve uma modificação desses anos para cá na graduação, porque a prática que a teoria não se torne uma falácia, né, quando se deparamos com a prática. Então, no mestrado, que a gente já trabalhou um pouco, já tem aí, né, uma visão um pouco diferente, né, que às vezes é tão fácil falar, mas na prática se torna um pouco mais complicado, mais complexo. E aí a gente consegue fazer com que os nossos trabalhos também, eles sejam bem reais, né? Bem o que acontece realmente na nossa prática. E isso o mestrado faz com que a gente aprimore também e crie mais teorias, né, bem articuladas com a nossa realidade, que nós precisamos ainda disso um pouco, né? Se encontra vários artigos? Sim, se encontra, mas alguns a gente lê, parece tão simples de realizar, né, que algumas tecnologias ou algumas assistências, mas a gente sabe que na prática, né, nós dependemos também de outras equipes. Então, o mestrado profissional, ele faz com que essa articulação teoria e prática, ela se aproxime mais, né, e seja mais real o nosso trabalho também. Bom dia, então, obrigada pelo convite aqui, Irma. Eu sou médica ginecologista e obstetra e nos meus 56 anos, já me aposentando como servidora do Estado, retomei os estudos em função de que eu acho que a gente sempre tem que produzir e atualizar. E no meio da mudança da obstetrícia, que foi muito importante, a Simone que pode nos dizer e confirmar, houve uma mudança muito grande e o entendimento de nós médicos ficou parado um pouquinho em função da nossa prática. Então a gente se forma e vai praticar a medicina. E nesse meio tempo não nos dá tempo de fazer uma retomada da teoria, né? E o mestrado me proporcionou essa volta à universidade, fazendo o mestrado, me possibilitando me especializar e entender melhor a mudança. Porque se a gente não estuda a mudança, a gente não consegue praticar. E como ele é profissional, achei muito importante, porque ele vai fazer a prática. Né? E eu, como pratico, né, faço plantão em obstetrícia, eu acho que a prática é importante dentro do objetivo do mestrado. Me abriu horizontes no sentido de que não que a gente não saiba praticar, mas entender a mudança global, né? Essa mudança global, entendimento do ser humano na mudança do mundo. Isso me fez foi bastante útil para mim.
Como pessoa, como mãe, como inclusive na minha idade, para entender a modificação da graduação dos meus filhos, né? A gente começa a ter um entendimento e inclusive a orientação da prática na minha vida pessoal, fora na minha vida como funcionária pública, e a gente praticar a mudança é muito importante. E que bom que eu estou fazendo parte da mudança. Se colocar nesse processo. Isso, nesse processo. Eu até diria assim, eu acho que é um grande movimento que se instaura nesse processo do mestrado. São transformações que acontecem a nível pessoal, mas a nível familiar, eu acho que a Maria colocou bem, a nível familiar, porque a família se envolve, o marido, os filhos, ou, enfim, e na prática, né? E não é um movimento, eu diria assim, que está posto, é algo que precisa deste engajamento, dessa participação ativa de cada um, né? E penso que por esse motivo, assim, eu acho que nós estamos muito felizes enquanto professores, enquanto coordenação, pelos resultados que a gente tem alcançado. Eu tenho acompanhado, por exemplo, todo esse movimento da nossa maternidade hoje, na Casa de Saúde, das transformações que vem acontecendo no sentido das boas práticas. Penso que vocês estão de parabéns, quem atua diretamente, né? A Mália pode dizer isso também? Quanta riqueza, assim, eu tive a oportunidade de conhecer de pertinho ali na Casa de Saúde, quanta riqueza que tem ali dentro, profissional, acolhimento, atendimento humano, muito, muito, assim, satisfatório de estar junto ali, perceber e vivenciar isso. Parabéns a todos que atuam ali também, né? E até eu trabalho na fiscalização da enfermagem, que é o Conselho Regional de Enfermagem, mas faz muita importância ter este conhecimento de como perceber a enfermagem obstétrica, que ela é legalizada, que o enfermeiro tem o seu papel, tem sua autonomia, ele pode atuar como educador em todo o seu momento de realização dos seus procedimentos, em toda a sua atividade laboral, e permitir essa maior satisfação da mãe, da puérpera, da gestante. Então, assim, é muito rico isso e engrandece muito a minha atuação profissional também, porque eu também fiscalizo maternidade, eu também terei que estar indo em locais que têm obstetrícia, casas de parto, que são o que nós vislumbramos para o nosso estado, para o nosso município, né? Para a melhoria dessa qualidade de atendimento com as boas práticas. Deixa eu fazer um comentário, depois eu vou fazer um gancho com as boas práticas. Quando você fala ali e a importância da enfermeira, né, a obstétrica, ela é uma peça-chave numa maternidade tipo a nossa ali, como maternidade de risco habitual, e a gente tem que fazer um esforço para que esta função de enfermeira obstétrica possa fazer parte das nossas instituições públicas, né? Por quê? Porque o que nós temos de problema hoje, né, é o pré-natal. E essa pessoa, essa peça-chave numa atenção básica, ela nos dá tranquilidade de um pré-natal com uma boa qualidade. Então, e aí entra todo um conhecimento. Eu acho que então o mestrado profissional ele se expande na modificação quando a gente começa a ter essa visão dessa modificação no serviço público, que é de onde a gente vê que, principalmente em Santa Maria, né, nós estamos precisando de melhoria no pré-natal. E as boas práticas na maternidade, então, como eu aprendi uma obstetrícia de há 30 anos atrás, hoje eu entendo as boas práticas e penso, isso que eu vi de uma residência que já fazia isso, né, que é em Pelotas, as boas práticas realmente modificam a evolução e nos dão tranquilidade dentro do nosso movimento da maternidade. Enquanto enfermeira obstetra, eu posso dizer que é satisfatório para a gente também trabalhar com uma equipe que conheça as boas práticas, né? Porque no decorrer do trabalho que eu fiz voltado às boas práticas, a gente percebe que não adianta um profissional, né? É uma equipe, né? E dentro dessa equipe nós temos os técnicos de enfermagem, nós temos os fisioterapeutas, temos médicos. E a boa prática, se a gente for perguntar o que é uma boa prática,
Será que é apenas o que a Organização Mundial de Saúde prevê? Aquelas 4 categorias diretivas? Né? Então, a boa prática hoje, e com os dados que foram levantados e discutidos e que será apresentado no dia 20, a gente vê que as boas práticas ela vai muito além disso. Né? Ela perpassa por uma questão de humanização, por uma questão científica. Então, não é algo estanque, é algo dinâmico, que muda e que se a gente fala numa mulher singular, numa mulher empoderada, a gente precisa entender isso. Né, que não existe uma única boa prática, mas são várias. Né, e a partir do momento que tu dialoga com essa mulher participa desse cuidado, isso também é uma boa prática. Né? Inclusive, eu acho que é uma das mais importantes boas práticas é a participação da mulher nesse momento, né, de parturição. Paulinha, como é que você vê isso também lá no hospital universitário? Como é que você percebe eu diria, esse movimento das boas práticas a partir de tudo que a gente deseja? Eu não consigo falar assim como as meninas, porque a minha área de atuação é completamente diferente, né? É uma área bem específica da pediatria, que é a oncologia pediátrica. Nós não citamos tanto esses termos, então, para mim é mais difícil falar. As boas práticas, elas estão quase que inseridas na maneira como a gente atua com as crianças, né? E na verdade, enquanto vocês vinham falando, eu estava pensando num outro aspecto diferente, que é mais voltado para a minha realidade lá, que é num outro sentido que o mestrado também trouxe mudança para a nossa realidade. Se é que eu posso dar vazão a esse sentido. Nós temos contato com os alunos e prestamos assistência na formação de estagiários a partir do 5º semestre do curso de medicina, formação dos médicos residentes da pediatria e médicos residentes da especialidade. Então, eu acho que o mestrado provocou em mim uma reflexão diferente na maneira como a gente presta esses ensinamentos. O corpo docente trouxe uma maneira de ensinar diferente. E isso vai trazer grandes repercussões para nós a partir de agora, justamente porque eu me sinto esse agente transformador. Os colegas estão entrando nessa maneira de ensinar diferente, fazendo com que os alunos participem mais ativamente. Né? Eu mudei um pouco o foco da discussão de vocês, porque a nossa realidade lá é realmente diferente. Isso é uma coisa muito importante que eu tenho a destacar do mestrado. O corpo docente, eu tenho que parabenizar a todos, porque de qualidade excelente, nos faz refletir. A cada dia era uma instigação diferente nas aulas e inspirador realmente. Eu até diria que, como a Paula comentou ali dos professores, eu acho que eles souberam também entender o nosso momento, né? Porque como a nossa turma é mista, tem vários, tem uns que têm 20 anos, 30 anos, 40 anos de profissão, enfim, os professores tiveram essa sensibilidade, né, de nos acolher, de nos entender, assim, os nossos anseios, expectativas, né? Então, assim, a gente entra às vezes querendo muitas respostas e eles, como eu digo assim, nos pegaram pela mão e nos mostraram onde encontrar essas respostas, nos deram isso, eles nos ensinaram a procurar. Eu acho que isso foi de grande valia, assim, em todos os sentidos, todo o corpo docente, né? A coordenação também sempre aberta às discussões, né? Com fácil acesso. Então, isso tudo acaba nos fortalecendo, né? Enquanto alunos e futuros mestres, né? Mas eu acredito que essa mudança de perfil, assim, né, foi muito, assim, pelo corpo docente, mas os mestrandos também, eles vieram dispostos à mudança. Né? Todo mundo estava aberto já para fazer o novo, né? Se reformar, se transformar. E eu consegui perceber em alguns colegas essa mudança do início, passou 6 meses assim, muitos colegas a gente percebia a mudança realmente do espírito de multidisciplinar, os grupos deles serem bem mesclados, e a gente
construirmos um trabalho multi realmente, cada um com a sua opinião. Essa transformação, ela veio aos poucos no mestrando, né? Mas também porque eles se permitiram, né, a essa mudança. E isso foi muito interessante. As discussões, diferentes opiniões, eram discussões sadias, né? Quando concordavam, quando não concordavam, suas justificativas. E isso a gente conseguiu ver no longo dos semestres que a gente teve. Agora mesmo, nesse último que a gente não teve aula, muitos falavam, ai, que pena que nós não tivemos mais aulas juntos para que a gente possa, né, ter essa integração novamente. E isso a gente todos sentem ainda saudade, né, estão já com um sentimento de saudade dessa turma pelas opiniões, discussões e construções que fizemos juntos. E eu acho que tem que parabenizar, porque assim, pensa, a residência em enfermagem obstetrícia, hoje, no estado do Rio Grande do Sul, a única instituição que tem é aqui. Então, parabéns para o corpo docente, parabéns para todo mundo que acreditou nessa perspectiva e teve a ousadia de acreditar e abrir chance para nascer essa oportunidade para as pessoas. E nós que estamos aí participando no mestrado profissional em saúde materno-infantil, estamos enriquecendo nosso campo de trabalho, a nossa atuação. Eu acho que quem mais ganha com isso é a comunidade. Né? São as pessoas que vão fazer uso do nosso serviço. Por exemplo, na própria casa de saúde, hoje, por turno, nós temos um enfermeiro especialista e 2 residentes. Então, assim, isso é uma riqueza enorme. As pessoas precisam saber de toda essa ousadia, de toda essa vitória para chegar nesse momento. Então, parabéns mesmo para todos que acreditaram, tanto os docentes como nós, discentes, mestrandos, que já estamos aí vencendo a nossa etapa, mas acho que tudo isso a comunidade agradece muito. Parabéns. O interessante, Amália, até assim que tu comentou, a questão dos profissionais, né, que estão hoje na Casa de Saúde da Maternidade, né? Nós temos enfermeiros especialistas, né, em todos os turnos, temos médicos, plantonistas, também presencial. E o que a gente notou, né, enquanto equipe, é que nós somos um hospital 100% SUS. Né? E nós temos gestantes, famílias, né? Que a gente diz que quando vai parir vão famílias, da saúde suplementar, né? Ou às vezes até do particular mesmo. Não, eu quero vir aqui porque eu ouvi falar. Então isso é um reflexo do serviço que está sendo feito. Né? E isso nos deixa completamente satisfeitos, né? Enquanto profissionais, de ver que o nosso esforço, né? Que o nosso estudo, porque a gente está sempre estudando, né? Consegue impactar de uma forma bastante positiva. Né? Então, para nós é muito satisfatório também. E a própria área com vida, né? Eu acho que quando a gente fala saúde materno-infantil, é onde começa a vida. E falar em saúde, pensar saúde de forma ampliada, é você começar a pensar na gestação, é começar até a pensar antes ainda, pensar no nascimento. E eu penso uma grande discussão, e isso nos levou, enquanto corpo docente, a entrar nessa perspectiva da saúde materna e infantil, porque é uma das prioridades do milênio, né? E reduzir os índices de cesariana. Eu fiquei muito triste, por exemplo, quando lá no meu pós-doc eu fiquei sabendo que o Brasil era o país com maior índice de cesarianas do mundo. E trabalhar com isso agora, não simplesmente não, mas por que reduzir, né? Por que você priorizar um parto normal? Por que a amamentação? Você começar a discutir isso e na perspectiva multiprofissional. E aí eu quero retomar o que já foi dito, para nós professores também foi um momento de muita construção e e continuará sendo um processo de muita construção para nós. Porque nós também, pela nossa formação, nós não estávamos habituados a trabalhar de forma multiprofissional. Era muito disciplinar ainda e tal. E você ampliar na perspectiva docente, mas também discente, acolher as ideias, discutir as ideias, refletir, como disse a Paula. Você refletir, eu acho que é esse movimento que justamente a gente quer e precisa, né? Mas eu queria colocar um desafio para vocês agora. O que a gente poderia dizer para a nossa comunidade local, regional, nacional, diante do que nós vivenciamos no mestrado, vocês agora já mestres nesta área? O que
que a gente poderia assim dizer para a comunidade ou para os candidatos que já estão se preparando para o mestrado, que virão, né, futuros? O que a gente poderia dizer para eles? Alguma ideia? Eu diria que é um momento de crescimento, né, que vai refletir sim no nosso atendimento na saúde, principalmente pelo Sistema Único de Saúde, que é um sistema, como todo mundo diz, ele é muito bonito no papel e nós temos que colocar tudo isso em prática. Então, nós como profissionais, a gente já sai com essa conscientização de que existem inúmeras tecnologias, né, na qual alguns dos nossos mestrandos, né, estão desenvolvendo. E essa tecnologia, com certeza, vai refletir na comunidade. Vai servir para um bom acesso, uma otimização de qualidade na assistência, né, um aprimoramento de segurança do paciente, né, as boas práticas que vêm para qualificar. Eu trabalhei na época na qual nós não tínhamos uma equipe obstétrica, na qual era só os enfermeiros e causa aflição, sim, e quando tu vai criando segurança e conhecimento, a tua equipe também cria segurança junto contigo e empodera a assistência. Então, essa qualificação de conhecimento e de segurança, com certeza reflete na nossa comunidade, né? Na questão do empoderamento de conhecimento para eles. Quem trabalha na rede básica, nós precisamos trazê-los para essa experiência, porque essa experiência aí teria mais possibilidade ainda de refletir diretamente, mais próximo ainda da comunidade. Então, fica um convite, sim, para o pessoal, para os profissionais da rede básica de saúde que participem, sim, do mestrado, que participem de aprimoramentos, como a gente teve a oportunidade, porque realmente está valendo a pena. São dificuldades que a gente passa, mas são dificuldades boas, são desafios que são bons quando a gente chega e consegue alcançá-los. Então, acredito que todo esse conhecimento, com certeza, reflete na comunidade. E traz, com certeza, maior confiança e segurança para o profissional, né? Porque você tem acesso a esse conhecimento, essa oportunidade, essa transformação. Isso é trabalhar de uma forma mais segura. Nós estamos nos preparando para atuar com mais tranquilidade, para estarmos seguros, fazermos as coisas que é previsto, o que está certo, diante da autonomia de cada profissão, dessa integração de todos. Acho que é essencial. Mais alguma ideia para fechar? Eu vou falar a minha ideia, então. Assim, enquanto os colegas falavam, eu estava analisando a questão, o desafio, né, da comunidade, no meio do trabalho, a nível de município, até de Brasil. Assim, reportando a sala de aula, né, então a multiprofissionalidade, multidisciplinaridade que tinha na sala de aula, que tem, né, conosco ainda, já nos dá o que é o mestrado profissional, que é a possibilidade de a gente aplicar de uma forma multiprofissional nos nossos locais de trabalho, e a partir dali a gente começa a multiplicar também, por exemplo, o nosso contato com o hospital universitário, o nosso contato com o SAMU, lá partindo do meu trabalho, que é de gestão. Então, a gente começa a modificar o pensamento, os nossos movimentos enquanto profissional, e assim, eu quero parabenizar o NIFRA por ter sido visionária nessa área e acreditado naquilo que enxergou no futuro. Por quê? Porque é exatamente o que a gente precisa. E a nível de mundo, né? O mundo precisa atender as mulheres grávidas, para que essas crianças cheguem ao mundo com melhor qualidade de vida. E isso é o nosso mestrado, né? A Paula ali na oncologia, infelizmente a oncologia é uma área que eu já não consigo me adequar, né? Mas é lá que ela pega o pacientezinho que a mãe fez um pré-natal, enfim. Mas eu acho que a partir do núcleo da nossa sala de aula, a Unifra está de parabéns. Mas que bom, teríamos assunto para mais 1 ou 2 horas, né? Irmã, assim, eu faria um convite a todos os profissionais das mais diversas áreas que fizessem o mestrado multiprofissional e viessem com a mente aberta para mudar, para fazer mudança, porque é isso que a gente aprende aqui. Eu acho que vale a pena essa convivência com colegas de todas as especialidades. E eu quero concluir dizendo que este grupo que está aqui, que são 5 dos 20, né, primeiros mestres nossos, dizer que eles já fizeram uma mudança. Vocês estão todos de parabéns. E para os futuros alunos que virão, se espelham nestes colegas que estão aqui conosco.
Então, muito obrigada, né, por mais esse dia, por mais essa discussão. Então, o nosso programa Saúde em Foco fica por aqui hoje.